Bom, eu sou goianiense. Nasci em Goiânia em 1950. A minha família vem do sudoeste de Goiás, Jataí, Serranópolis, né? Uma família com uma certa tradição agropecuária, mas eu já nasci em Goiânia, me criei em Goiânia, estudei por aqui. Em alguns momentos da minha vida eu estive estudando fora, em outros estados e até em outro país, mas eu sou goiano de nascimento, goianiense e com muita satisfação, com muito orgulho. Eu fiz o meu primeiro curso superior na Universidade Federal de Goiás, foi o curso superior de Tecnologia Médica em Saneamento Ambiental. Posteriormente eu fiz licenciatura plena em Saúde também pela Universidade Federal de Goiás. Cursei na PUC, naquela época ainda era Universidade Católica de Goiás, né? O curso de Direito, né? Me inscrevi na OAB, isso no início dos anos 90. Ao longo dessa trajetória de cursos de graduação, eu realizei também alguns cursos de pós-graduação. Fiz o curso de Saúde Pública, uma especialização pela Escola Nacional de Saúde Pública, ligada à Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Fiz um curso de Gestão da Educação Profissional e Tecnológica na Universidade Estadual de Oklahoma, nos Estados Unidos. Era um curso destinado à gestão da educação profissional e tecnológica, já como um processo de preparação da Escola Técnica Federal de Goiás, para que ela pudesse se transformar num Centro Federal de Educação, ou seja, deixar de ser uma escola técnica e passar a ser uma instituição de nível superior, ainda que com uma organização diferenciada das instituições tradicionais de ensino superior. Fiz também curso de Direito Administrativo e Constitucional pela Universidade Católica de Goiás também, em nível de especialização. E, por último, continuo nesse curso ainda hoje, eu faço Direito Civil pela UBA, Universidade de Buenos Aires. Eu faço um doutorado em Direito Civil lá. Esse doutorado, ele está agora na fase da tese. Eu terminei a fase escolar e estou, digamos assim, num processo de apresentação do pré-projeto, já preparando o projeto de tese, esperando que isso possa ocorrer nos 2 próximos anos. Então, goiano, goianiense, a minha vida toda construída aqui no estado de Goiás, à exceção desses 2 cursos que eu mencionei, um no Rio de Janeiro e o outro nos Estados Unidos. A Escola Técnica Federal, ela é uma instituição que nasceu lá na cidade de Goiás e em 1942, com a transferência da capital aqui para Goiânia, ela veio para cá também, se instalou aqui na Rua 68 e ali ela teve uma trajetória fantástica, né, sobretudo de contribuição à indústria do estado de Goiás, na medida que ela era uma escola técnica federal industrial, vocacionada para a formação de trabalhadores para a indústria de Goiás. Aliás, é aí que nasce, né, a minha relação, a minha proximidade com a indústria de Goiás. Essa escola, em 1999, eu era o diretor dela nessa ocasião, ela foi transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás.
e aí ela adquiriu o status de instituição de ensino superior também, né? Era uma instituição diferenciada porque ela mantinha cursos técnicos, cursos superiores de tecnologia, mais tarde ela desenvolveu os cursos de mestrado, enfim, uma instituição que nós diríamos diferenciada quando comparada com as tradicionais IES, né, aqui do estado de Goiás e de outros estados também. Pois bem, o Cefet, por sua vez, como ele ficou conhecido aqui, ele foi transformado já no governo do Lula em Instituto Federal de Goiás. Na verdade, ele tem um nome bem amplo, né? Ou seja, ele é Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Mas, para simplificar, adotaram essa designação de Instituto Federal de Goiás. Em Goiás, nós temos 2 institutos federais hoje. Um que é derivado da antiga Escola Técnica Federal de Goiás e o segundo que é derivado das antigas escolas agrotécnicas federais que nós tínhamos aqui na época nas cidades de Urutaí, Rio Verde, Ceres, Morrinhos. Essas unidades foram agrupadas, né, e se transformaram no Instituto Federal Goiano. É comum uma certa confusão entre essas duas instituições. Uma tem vocação industrial, que é o Instituto Federal de Goiás, e a outra uma vocação mais agropecuária, né? Eu ingressei nessa instituição como professor, né? Eu já tinha sido professor da Universidade Federal de Goiás, de diversas escolas aqui do estado, da capital particularmente, entre elas Colégio Agostiniano, o Carlos Chagas, né? E acabei em 1985 ingressando na então Escola Técnica Federal de Goiás. Em 1994 eu fui empossado diretor desta escola técnica. Na verdade, numa eleição que ocorreu no ano anterior, né? Uma eleição bastante concorrida, tinham lá em torno de 5 candidatos, né? E naquela ocasião, numa eleição de 2 turnos, eu acabei sagrando-me vencedor, né, daquela eleição, tomei posse como diretor da escola. E nessa instituição eu permaneci por todo o primeiro mandato e em seguida fui reeleito. E nesse segundo mandato nós fizemos a transição da Escola Técnica Federal de Goiás para o Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás. Portanto, eu fui o último diretor da Escola Técnica e o primeiro diretor do Cefet. E terminou o meu mandato em 2001 e, ao término desse mandato, eu me aposentei naquela instituição e permaneço, né, naquele quadro hoje como professor aposentado. Em 2002, convidado pelo Dr. Paulo Vargas, eu passei a integrar o quadro da instituição, primeiro como consultor técnico para a criação das faculdades de tecnologia do Senai aqui em Goiás. E a partir de 2003, eu acabei sendo convidado e participei de um processo seletivo e passei a integrar o quadro efetivo da instituição na condição de assessor técnico da direção regional, da direção de educação profissional, que naquela ocasião era dirigida pelo professor Manuel Pereira da Costa. Então, meu papel era assessorar a direção regional, essa direção de educação profissional,
e, ao mesmo tempo, criar as condições legais, as condições institucionais para que pudéssemos ter no Senai de Goiás as nossas primeiras faculdades de tecnologia, podendo aí ofertar os cursos superiores que a indústria de Goiás reivindicava naquela ocasião e que hoje estão consagrados, né, todos eles muito bem avaliados pelo Ministério da Educação. É um motivo de muita satisfação e que contribuiu sobremaneira para que nós pudéssemos aperfeiçoar a qualidade do nosso processo de ensino-aprendizagem, pudéssemos cada vez mais qualificar o nosso quadro docente, técnico, administrativo, né, a partir das exigências do Ministério da Educação, para que pudéssemos ter uma faculdade de tecnologia. Na verdade, são hoje 3 faculdades de tecnologia. A primeira na cidade de Anápolis, né? Faculdade de Tecnologia Senai Roberto Manche. A segunda e a terceira que foram criadas, assim, diferença de 2, 3 dias uma da outra, que é a Ítalo Bolonha, aqui na Fama, né, no setor Fama, e a Faculdade de Tecnologia Senai de Desenvolvimento Gerencial, a nossa FATESG, no setor universitário. Todas elas atuando com a formação na modalidade de aprendizagem industrial, com os cursos de qualificação, com os cursos de aperfeiçoamento, cursos técnicos, cursos superiores de tecnologia e com as especializações, com os cursos de pós-graduação lato sensu. Essas instituições, elas têm uma característica fantástica, né, que faz com que elas sejam diferentes das instituições tradicionais de ensino superior. Ou seja, elas atuam em diversas modalidades e atuam em diversos níveis de ensino, né? Ou seja, a gente costuma dizer que elas atuam da aprendizagem industrial à pós-graduação. E certamente hoje essas instituições cumprem um papel de extrema importância para o desenvolvimento da indústria goiana. Mais do que nunca, com as faculdades de tecnologia, nós conseguimos cumprir a nossa missão, né? A missão do Senai, que é promover a educação profissional e tecnológica, a inovação, a transferência de tecnologias industriais, sempre no sentido de favorecer a competitividade da indústria goiana em termos nacionais e em termos internacionais. Então, essas faculdades de tecnologia, elas propiciam ao Senai esse tipo de atendimento às demandas da indústria, né? Então, cada vez mais a indústria de Goiás se torna competitiva e nós não temos dúvida de que o Senai no estado de Goiás tem contribuído de forma significativa para que isso pudesse ocorrer. Foi uma opção de vida, né? Eu tinha vários caminhos à minha frente logo que eu saí da universidade, e eu fiz uma clara opção pela educação profissional. E essa opção eu a levei com muita firmeza, tive inúmeras oportunidades para atuar em outros segmentos, inclusive na própria indústria, mas a minha opção foi pela educação e particularmente pela educação profissional. O primeiro que a Escola Técnica Federal de Goiás, ela é uma escola da indústria, assim como o Senai é uma escola da indústria, né, com algumas diferenças, né, em que a Escola Técnica Federal ela seguia alguns parâmetros e orientações do Sistema Federal de Ensino, né, enquanto que o Senai até 2011 seguia parâmetros do Sistema Estadual de Ensino. Mas a partir de 2011 o Senai também foi
elevado à condição de partícipe do Sistema Federal de Ensino. Ganhou autonomia para criar as faculdades, para criar os cursos superiores de tecnologia, né? Então, a minha vida sempre foi em torno da educação e particularmente da educação profissional. Eu já me aposentei na Escola Técnica Federal de Goiás, mas certamente ainda tenho uma longa jornada na educação profissional aqui junto do Senai, que é uma instituição que eu tenho a maior satisfação de trabalhar pela seriedade, pelo compromisso que ela tem com o desenvolvimento do estado de Goiás, particularmente com o desenvolvimento e a competitividade da indústria do estado de Goiás. Veja bem, o Departamento Regional do Senai em Goiás, ele tem sido um parceiro, eu não vou dizer prioritário, mas um parceiro de primeira hora do Departamento Nacional no desenvolvimento de diversos projetos, programas, e sempre que o Departamento Nacional vai implantar alguma novidade, ele convida o estado de Goiás, o Senai de Goiás, para participar, para contribuir na estruturação dessas novas alternativas educacionais. E nós tivemos a honra de, em muitas oportunidades, estar representando o Senai de Goiás no Departamento Nacional. Nós participamos da produção dos manuais, né, que normatizam a autonomia e a inclusão do Senai no Sistema Federal de Ensino. Primeiro, a regulamentação das escolas técnicas e dos cursos técnicos. E, em segundo lugar, no segundo momento, nós participamos efetivamente da produção dos manuais para a educação superior, para o credenciamento de unidades de ensino superior, para a autorização de cursos superiores, enfim, para a criação de unidades vinculadas, ou seja, com a autonomia que nós conquistamos a partir de 2011, nós passamos a ser instituições de ensino superior com a possibilidade de ter unidades vinculadas. A unidade vinculada é como se fosse um campus universitário, né? Embora dependente da unidade a qual ele está vinculado, podem oferecer cursos superiores, cursos de pós-graduação, né? Pode interiorizar a educação profissional e tecnológica que o Senai oferece na sede. Tanto isso ocorreu em 2013, 2014, que tendo 14 unidades de ensino aqui no estado de Goiás, é evidente que eu não estou contando aqui pequenos núcleos que temos aí pelo estado, mas nós atuamos em mais de 150 municípios diferentes, né? Em muitos desses municípios, utilizando o que nós chamamos de núcleos de educação profissional, unidades remotas, né? Foi assim que só no Pronatec nós oferecemos, em 2014, em torno de 30 mil matrículas em cursos de qualificação profissional e cursos técnicos. Portanto, essa condição, né, de você ter uma instituição de ensino superior com a possibilidade de ter unidades vinculadas, de atuar em tantos e tantos municípios como atuamos em 2013, 2014, isso depende de uma regulamentação e nós participamos efetivamente da elaboração desses regulamentos, representando aqui o estado de Goiás. Participamos da elaboração de documentos relacionados a projetos de complementaridade escolar, né, que em muitas unidades substitui o estágio curricular, né? São projetos
em que o aluno, ao longo do curso, ele vai, ao mesmo tempo, desenvolvendo atividades, via de regra, de interesse para a indústria. Pois bem, participamos na elaboração de documentos de defesa do sistema, né? Ao longo dos anos, sobretudo nesses últimos 15 anos, os S's, de um modo geral, e particularmente o Senai, foram muito fustigados por ações, ora do governo, ora de outros segmentos, querendo, de algum modo, direcionar a ação e os recursos que essas entidades do chamado Sistema S exerciam. Ora tentando promover mudanças nesse sistema, mudanças externas, né, que poderiam alterar a característica dessas entidades, e outras horas tentando mesmo se apossar de parte dos recursos financeiros dessas entidades para o desenvolvimento de outras atividades que não aquelas para as quais foram criadas as contribuições compulsórias, né? E que de modo especial, né, são mantidos ou mantidas pelas indústrias, né? O Senai, ele é uma instituição privada sem fins lucrativos, criada por um decreto-lei federal, não é? E essa legislação estabeleceu que a indústria iria financiar as atividades do Senai, sobretudo aquelas atividades relacionadas com aprendizagem industrial, né? Daí todo o curso de aprendizagem industrial no Senai ser gratuito, porque ele, de um modo bem objetivo e direto, esses cursos são financiados pela indústria, né? Por meio da contribuição compulsória. Essa contribuição compulsória, ela despertou interesse em muitas outras instituições e no próprio governo federal, né? Então, nós fomos obrigados a elaborar um processo de defesa de interesses para fazermos uma luta, no bom sentido, né, de manutenção das condições de financiamento e de existência, particularmente do Senai, mas essa luta nossa foi uma luta por todas as entidades que compõem o Sistema S. Eu diria que o Senai, em termos nacionais, foi a entidade que mais contribuiu para a defesa dos S's nacionalmente falando. Nós também participamos das CONAIs, representando, num primeiro momento, a Federação das Indústrias, o Senai, o SESI, e num segundo momento, representando o Departamento Nacional, na Conferência Nacional propriamente dita, né? Nós organizamos aqui a participação de Goiás, na CONAI de 2010, na CONAI de 2014, desde a etapa municipal, passando pela estadual, até chegar na etapa nacional da CONAI, né? E assim, N outros eventos de interesse nacional para o Senai, para os outros S's, nós temos representado o Estado de Goiás e particularmente o Senai de Goiás, a Federação, o Sistema Federação das Indústrias de Goiás nessas ações. Existe no Conselho Estadual de Educação uma vaga que é preenchida pelas entidades mantenedoras de educação profissional. Entidades mantenedoras de educação profissional poderia ser o Senai, o Senac, o Senat, o Senar, poderia ser os sindicatos, né, das escolas privadas,
porque uma das características dessa vaga do Conselho é de que tem que ser entidade mantenedora de educação profissional privada. Não é? E eu fui indicado pelo Sistema Federação das Indústrias de Goiás, e aí particularmente pelo Senai, com apoio do SESI e das outras casas também do sistema, para ocupar essa vaga nos anos de 2015 a 2018. São 4 anos de mandato. Nessa participação nossa no Conselho, certamente que integrando o Conselho, nós passamos por uma aprovação da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. O nome teve que ser aprovado em 2 sessões da Assembleia e posteriormente passou pelo crivo do governador também. E o governador então nos nomeou para esse mandato, né, de 4 anos. E lá eu integro hoje as câmaras de legislação e norma, as câmaras de educação profissional, de educação básica, de educação superior e, finalmente, integro o Conselho Pleno do Conselho Estadual de Educação de Goiás. É um trabalho árduo. Nesse trabalho, nós normalmente recebemos processos para relatar. Esses processos nós preparamos os votos, não é? E ao mesmo tempo apresentamos ao Conselho um parecer com uma proposta de votos, e isso é levado à apreciação dos pares, é votado, né? E via de regra, pelo menos até hoje, todos os pareceres que nós apresentamos foram aprovados pelo Conselho Estadual de Educação de Goiás, e certamente que ali nós estamos defendendo os interesses da educação do sistema educacional de Goiás. Não é? E certamente que nós, Senai, SESI, particularmente, fazemos parte desse sistema e temos todo o interesse em que a educação no estado de Goiás possa melhorar cada vez mais, a gente possa superar as dificuldades, as dicotomias que existem, sobretudo no sistema público de educação, contribuindo para que esse sistema possa cada vez mais responder aos anseios da sociedade por uma educação de boa qualidade. Bom, eu tenho 2 histórias no Senai, né? A primeira foi como conselheiro do Conselho Regional do Senai em Goiás. Eu representei o Ministério da Educação durante 8 anos, né? Integrando o Conselho Regional do Senai no estado de Goiás e naquela oportunidade representando o Ministério da Educação. Era uma atividade em que nós tínhamos reuniões todos os meses e o planejamento, as ações principais do Senai, a prestação de contas, era feita a este conselho e lá nós dávamos o nosso voto em nome do Ministério da Educação. Foi um período muito importante na minha vida, um período de aprendizado, um período em que eu pude conviver com lideranças expressivas da nossa indústria, né? Tive a honra de conhecer o Dr. Aquino Porto, de ter participado do conselho junto com ele, ele era o presidente, né? Dr. Paulo Vargas, diretor regional do Senai, e o Dr. Aquino, presidente do conselho. E tive a honra, né, de, na sequência, conviver nesse conselho com o Dr. Paulo Afonso. E aí outros conselheiros ligados à indústria. Foi um período muito importante na minha vida e que certamente eu aprendi a conhecer ainda mais o sistema indústria do estado de Goiás e a respeitar esse sistema por tudo que ele proporcionava à indústria
de Goiás e ao desenvolvimento econômico e social do estado de Goiás. Bom, então essa foi a minha primeira participação como integrante dessa instituição tão importante, né, que é o Sistema Federação das Indústrias de Goiás. Em segundo lugar, em 2002, eu já havia me aposentado nessa ocasião lá no Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás, e aí recebi o convite, né, para contribuir aqui no projeto de criação das faculdades do Senai em Goiás. Durante vários anos, ou seja, de 2002 2002 eu fiquei como consultor. No segundo momento, então, eu ingressei no Senai como consultor para a criação das faculdades do Senai aqui em Goiás. Na sequência, já em 2003, eu integrei o quadro, né? Participei de um processo seletivo, convidado que fui pela direção regional do Senai, e até 2008 eu permaneci na condição de assessor técnico da direção regional e da direção de educação profissional do Senai. Em 2008, nós passamos por uma mudança na estrutura do Senai e, nesse momento, foi criada a Diretoria de Educação e Tecnologia, e essa Diretoria de Educação e Tecnologia passou a contar com uma gerência de educação profissional, uma gerência de educação básica, que era vinculada ao SESI, e uma gerência de tecnologia e inovação, que era também vinculada ao Senai. E eu, a partir desse momento, até abril desse ano, eu integrei a função de gerente de educação profissional e tecnológica do Senai aqui em Goiás. Então eu tive a honra, né, de apoiar as nossas escolas, as nossas faculdades, tive a honra, né, de estar à frente do Senai na gerência de educação profissional e de chegarmos em 2014 à marca de 212 mil matrículas no ano. Isso é um número que, se a gente falasse isso há uns 5 anos atrás, certamente que nós iríamos ficar meio desconcertados, né? Porque era algo que parecia muito pouco provável. Mas em 2013 nós já superamos a marca de 200 mil matrículas e chegamos a 212 mil em 2014. Esse é um número fantástico, é um número que fez com que o Senai de Goiás, em 2014, fosse escolhido como o segundo melhor departamento regional do Senai em termos nacionais, pela sua produção em termos de educação profissional, em termos de serviços técnicos e tecnológicos, né? E isso foi fruto de muito trabalho aqui da sede, do departamento regional, da gerência de educação profissional, mas também das nossas unidades escolares, das nossas faculdades. Foi um esforço muito grande por parte de toda a equipe escolar das unidades e aqui da sede, e contando muito com o apoio das gerências meio, né, que nós temos aqui na sede do departamento regional. É o caso do setor lá de compras, financeiro, contabilidade, serviços, enfim, todas as gerências, né, que nos apoiaram para que nós pudéssemos chegar a esse número fantástico. Bom, eu diria assim, eu tenho um terceiro momento na minha trajetória dentro do Senai, que eu iniciei a partir de abril desse ano, né, voltando à condição de assessor, até para poder dar um pouco mais de apoio ao Conselho Estadual de Educação, o que ocorre em 2 dias da semana, né, nas quintas e sextas-feiras.
e também para que eu pudesse melhor assistir ao Departamento Nacional, naqueles projetos em que o Departamento Regional participa, né? E ficamos com a incumbência de pensar o processo educacional do Senai, né, tendo na gerência de educação profissional uma equipe nova, disposta a executar esses novos projetos que o Departamento Regional do Senai em Goiás vem desenvolvendo, né? E fica aí a certeza, né, do nosso compromisso com a indústria de Goiás, no sentido de tornar essa indústria cada vez mais competitiva, capaz de competir tanto nacionalmente quanto internacionalmente. A luta hoje por espaço, né, por parte das indústrias, seja localmente, nacionalmente ou mundialmente, é cada vez mais acirrada essa luta, né, por espaço, né, na economia mundial. E o Senai em Goiás, ele certamente vai continuar contribuindo, e é nossa responsabilidade estar junto com os nossos dirigentes, né, caminhando no sentido de cada vez mais apoiar a indústria de Goiás. Então fica aí o nosso compromisso com a indústria, né, hoje e para o futuro, para que ela possa cada vez mais ir longe, extrapolar as fronteiras de Goiás e do Brasil. E isso tem ocorrido com muita frequência. Quando a gente pega o desenvolvimento da indústria nacional e da indústria em Goiás, aqui em Goiás nós estamos sempre alguns pontos percentuais à frente daquilo que tem ocorrido com a indústria nacional, em termos de média, né? E isso é fruto do trabalho do Sistema Federação das Indústrias, e é com muito orgulho, né, que o Senai integra esse sistema e tem dado a sua contribuição para que a indústria tenha cada vez mais profissionais capacitados e preparados para essa, digamos assim, para esse avanço, né, que a indústria de Goiás tem alcançado nos últimos anos. Com crise ou sem crise, a nossa indústria certamente será cada vez mais competitiva. E o Senai vai estar ao lado dessa indústria, e nós estaremos com o Senai participando desse esforço. Era isso.